Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Se você chegou pela primeira vez e não está inscrito e puder, se inscreva, dê essa força aí para nós. Se gostar do vídeo, deixa o like, comente alguma coisa aqui embaixo, ative as notificações, compartilhe com aquele amigo seu que eventualmente acompanha o Greg News e assistiu o vídeo sobre a terceira via e ficou um pouco confuso. Realmente, tem muita coisa naquele vídeo ali que merece alguns reparos e eu vou tratar disso aqui nesse vídeo. Mas antes eu quero destacar que o Gregório, para mim, é um gênio, é um talento, eu acho ele alguém extremamente necessário no debate. Eu acompanho o Greg News sempre que posso, acho maravilhoso, muito bem-humorado, enfim. Mas esse sobre a terceira via, ele falou algumas coisas ali que a gente precisa realmente pontuar aqui. Eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar na íntegra e vou trazer alguns pontos aqui com o notebook ao lado, que é a maneira que eu acho mais fácil de fazer, enfim, umas pausas e comentários a respeito. Mas só resumindo, antes de eu trazer aqui algumas imagens, é o seguinte, ele fez ali uma avaliação muito bem-humorada, repito, eu adoro ele, a respeito de vários candidatos. Eu vou dizer que eu concordo com 95% do que ele falou, até chegar na fala do Ciro Gomes, porque aí ele faz elogios, que eu concordo com ele, só que ele vai entrar num ponto que não é verdade. E é necessário a gente mostrar o que o Ciro realmente fala quando vai comparar Lula e Bolsonaro. Acompanhe comigo antes, só para vocês entenderem um contexto até ele chegar no ponto que eu lamento bastante que tenha aparecido. E eu espero, inclusive, que, se possível, o Greg, Reinaldo Azevedo, Maurício Ricardo, pessoas que eu também gosto, mas que estão caindo nessa narrativa de que o Ciro considera Lula e Bolsonaro iguais. Vamos trazer aqui algumas reflexões sobre isso, mas acompanhe o vídeo do Greg. Não é à toa que, recentemente, alguns entusiastas da terceira via estão se voltando para um candidato que ele sim tem um terceiro projeto sólido para o país, que é o Ciro Gomes. O Ciro está sendo cogitado até como possível candidato da União Brasil, o novo partido criado pela fusão do DEM com o PSL. Sim, o DEM e o PSL vão se fundir. Imagina que lindo esse megazord que vai nascer do casamento do ACM Neto com a Joyce. Ciro, entre todos esses candidatos, é o único que não declarou voto no Bolsonaro em 2018. Porque aqui vale destacar que ele faz avaliação de Moro, Datena, Leite, Dória, Mandetta, e ele vai destacar que todos estes, ele até chega a dizer, ou são milionários ou são bancados por algum milionário. E todos eles, de alguma forma, ajudaram a eleger Bolsonaro, e aqui ele faz essa ressalva importante. E vale destacar que o Gregório declarou voto no Ciro em 2018. Parece ter mesmo um caminho claro de mudança para o Brasil. Ciro tem também uma base eleitoral. Só que apesar de ser ex-ministro do Lula e aliado dele de muitos anos, ele parece ter se convencido de que a melhor estratégia agora é tentar surfar no antipetismo e, dado declarações incendiárias, como que Lula conspirou pelo impeachment de Dilma, mesmo que seus eleitores atuais prefiram o Lula ao Bolsonaro. O problema dessa estratégia, tanto a de Ciro quanto da terceira via inteira, é que ela mina o candidato mais popular do campo democrático e equivale ele ao Bolsonaro, ao cosplay de ditador, ao adorador de miliciano, acusado de crimes contra a humanidade. Essa falsa equivalência é, no mínimo, uma irresponsabilidade. Será, Gregório? Vamos ver então uma fala do Ciro no Rica Perrone. Lembrando, o Rica é alguém, se a gente pode dizer, antipetista. Então, lá naquele ambiente, seria muito confortável do Ciro fazer essa falsa equivalência, do Ciro igualar Lula e Bolsonaro. Vamos ver o que o Ciro falou então para o Rica quando foi indagado sobre isso. Consegue colocar na mesma prateleira, mesmo que o Bolsonaro roube gasolina e tal, você bota na mesma prateleira? Questão de humanidade. O Lula é um cara da democracia. O Bolsonaro é um cara da ditadura. O Lula é um cara do lado humanista, com todas as mentiras e picaretagens e demagogias. O cara é do diálogo, é da conversa, é da lambança, da mentira, muita. O Lula adora mentir, tem pouco apego à verdade. O Bolsonaro é mau. E mente bem pra caralho. O Bolsonaro é mau, o Bolsonaro é perverso, o Bolsonaro não tem empatia. Assim, isso eu conheço em 93. Por quê? Mas você diz isso por causa dos mortes, das vacinas, etc? Mas antes de tudo, eu conheço o Bolsonaro. Em 93, eu ia te contar, eu era governador do Ceará. 93, você não tinha nascido ainda, não estava pertinho de nascer. Não, já tinha sim, pô. Eu nasci em 78. Quer dizer, 93 eu era governador do Ceará e o tal Bolsonaro já falou uma aberração, uma perversidade dessa, e eu propus no Jornal do Brasil aqui que ele fosse caçado e preso. Bom, vou parar por aqui. Agora, o que o Ciro iguala Lula e Bolsonaro no modelo econômico quando Lula teve no poder e Bolsonaro agora está? Se não for verdade, é só ir lá e falar, não, ele é diferente. Quando Lula foi presidente, o tal do tripé macroeconômico não ficou em vigor.
Tripé que foi colocado no segundo mandato de Fernando Henrique e que se estendeu e está aí até hoje, que é esse negócio de câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. Vamos pegar só meta de inflação para trazer como exemplo aqui, que é o que vem sendo feito desde Fernando Henrique. O Banco Central estipula uma meta 4%. Aí se alguns indicadores mostram que a inflação vai fechar o ano em 5%, o que eles fazem? Aumentam o juro. Porque aí, dentre várias coisas que acontecem, você reduz o investimento, na prática você reduz a possibilidade de crescimento do país. Então você desaquece a economia, supondo que toda a inflação seja de demanda, o que não é o caso no Brasil agora. Mas mesmo assim, como o Brasil parece estar num certo piloto automático, aí, mas a meta de inflação agora não vai ser atingida, vamos subir a taxa Selic. E aí eles sobem taxa Selic, você coloca o Brasil para pagar mais juros para os rentistas, e o que subiu por último agora, 1,5%, é mais ou menos 70, 80 bilhões que a União vai ter que desembolsar de juro. É muito mais do que o auxílio que o governo, que diz agora está preocupado com os pobres, terá que pagar. Então, esse é só um exemplo, né? E, claro, encarece o crédito para as empresas, para as pessoas. É uma série de problemas que vem por conta desse tripé que está aí. Então, nesse ponto, o Ciro fala, olha, é ruim de falar, mas o modelo econômico é o mesmo, e o de governança também. O que não quer dizer que as pessoas, Lula e Bolsonaro, sejam iguais. Vamos trazer para um outro exemplo, alguém chega e me oferece, William, você quer jiló, limão ou morango? Eu falo, olha, jiló não desce de jeito nenhum, limão de vez em quando até que vai. Eu prefiro morango. Aí a pessoa fala assim, mas você está comparando, igualando o jiló com o limão? Eu falo, não, mas é que eu prefiro morango. Puxa vida, hoje é quase um pecado você falar assim, eu prefiro o Ciro. Que as pessoas querem empurrar na cabeça da gente que você tem que preferir o Lula, porque se não preferir o Lula, é porque você está considerando ele igual ao Bolsonaro. O que é isso? Querem antecipar para 11 meses das eleições um possível segundo turno que as pesquisas trazem agora entre Lula e Bolsonaro. Pega a pesquisa de novembro de 2017 como que estava e vê como que ficou o resultado das eleições. Claro, teve muita coisa que aconteceu, teve facada, teve prisão do Lula, teve fraude, farsa do PT, apresentando um candidato sem poder ser. Inclusive aqui em seguida ele vai colocar uma fala do Ciro que não declarou voto aberto em Haddad no segundo turno, que ficou dando um voto meio que disfarçado. Meu irmão, o que fizeram com o Ciro naquela eleição? É algo inacreditável, era melhor o Ciro ter viajado e ter ficado fora do que ter que falar as verdades e eventualmente até piorar a situação para o PT. Porque o que a gente já ficou sabendo que aconteceu, e tem coisa que certamente a gente nem sabe, coisa de bastidor, é realmente assim, não é qualquer um que aguenta isso não. E depois de tudo que o Ciro fez ajudando o PT ao longo dos anos, claro, nunca deixou de criticar o que deve ser criticado, chegar em 2018, o Lula se apresentar como um candidato da cadeia... William, mas ele foi perseguido, não importa, naquele momento ele estava condenado em segunda instância e a lei da ficha limpa que ele sancionou o impedia de concorrer. Alguém acha que isso ia dar certo? Tá achando que o povo é idiota? O Haddad toda segunda-feira tem que bater na cadeia para pedir orientação para o Lula. Qual que é a chance de estar certo? Inclusive, vou repetir aqui, o Gregório votou no Ciro, ok. Só que o PT partiu de uma base ali com o Lula, depois faz a transferência. As pesquisas mostravam que o Haddad perderia para o Bolsonaro no segundo turno, que o Ciro ganharia, mas o PT preferiu entregar a eleição para o Bolsonaro, desastrar o país, para o país sangrar na mão dele, que está sangrando literalmente falando, para depois, em 2022, o Lula voltar e o PT como salvadores da pátria, na ideia de que não é hora de criticar o PT, porque se criticar o PT fortalece a direita. Desde 89 falam isso. E o Brasil está se afundando, e o PT teve 4 generosos mandatos para transformar o Brasil. E o que fez? Teve algumas coisas importantes? É claro que teve, mas perto do que podia ter feito, a gente não pode se contentar com menos pior. O Brasil não pode se contentar com pouco. Tem gente hoje que está ignorando os erros do PT por conta da tragédia Bolsonaro, achando que a gente só tem 2 caminhos para seguir. Então, quando se fala terceira via, eu concordo com você. Há um esforço da mídia de tentar reduzir tudo como se fosse... Não, peraí, terceira via. Não, eu nem gosto desse termo. Já gostei um tempo atrás, depois que eu fui entendendo o perigo que é esse termo. Então a gente tem que discutir um projeto, uma alternativa para o país. E o Ciro tem feito isso. Inclusive criticando não só o PT, então não dá para falar em antipetismo. Porque o Ciro está todo dia denunciando
os abusos, os erros desse governo. Eu diria que, na prática, o Ciro é a maior oposição a Bolsonaro. Não só por assinar impeachment, algo simbólico e importante, mas por ir em protestos, não fazer distinção se quem vai estar no carro de som é A ou B. O Ciro e o PDT já entraram no STF várias vezes, inclusive agora, parei para gravar esse vídeo, foi noticiado que a Rosa Weber está obrigando o Lira a mostrar para onde foi a emenda de relator. Quem entrou no STF pedindo isso foi o PDT, só que a imprensa divulgou como se fosse uma atitude da Rosa Weber. E eu poderia citar várias outras coisas aqui. Então é uma irresponsabilidade achar que o Ciro faz essa falsa equivalência. Mostra que, não sei se é o caso do Gregório, mas boa parte daqueles que repetem isso só acompanha o Ciro por manchete de jornal tendencioso. É isso que acontece muitas vezes. E outro ponto que o Ciro destaca sempre que possível: modelo de governança também é o mesmo, Lula e Bolsonaro. Agora estão falando em quê? Que Bolsonaro está colocando em prática o mensalão 2.0. Qual que é o mensalão original? Que foi no PT. Ou seja, é a mesma prática e o Ciro está propondo mudar isso. E vamos voltar para um outro ponto que é importante a gente refletir a respeito. O melhor que eles conseguem é colocar Lula e Bolsonaro como dois polos que precisam ser evitados. Isso até poderia fazer sentido como estratégia eleitoral se tudo o que importasse fosse ganhar a eleição. Todos esses candidatos de terceira via estão apostando no antipetismo para roubar votos de Bolsonaro e ir para o segundo turno contra o Lula. Mas a prioridade deles não pode ser ganhar a eleição. Opa! A prioridade não pode ser ganhar a eleição. A prioridade é tirar Bolsonaro da frente da nossa democracia. Pois é, mas o Ciro quer ir para o segundo turno é contra o Lula. O Ciro quer tirar o Bolsonaro do segundo turno. É impressionante, só que na cabeça deles acha que toda crítica que faz fortalece Bolsonaro. Na verdade, o que a gente tem que compreender é que a sociedade não é boba. Se a gente nega os erros do PT, a sociedade sabe deles. E eles serão explorados pelo próprio Bolsonaro. E se só o Bolsonaro explorar isso, a sociedade vai para quem? Pode ir com ele. Então é importante que outros candidatos vão para a campanha. Olha, infelizmente, vamos ter que tratar de todas as coisas. Dos erros do PT, dos erros do Lula, da Dilma, do Bolsonaro. Para reconciliar, porque não adianta a gente achar que vai enganar o eleitor sabe que teve mensalão, sabe que teve petrolão, sabe que teve desastre na economia no governo Dilma, 7% do PIB foi derrubado em 2 anos. A gente vai negar isso, achando que o eleitor, não, então peraí, já que o Ciro não falou disso, eu vou votar nele, porque o Bolsonaro vai explorar isso na campanha? É óbvio que vai. Se eu fosse candidato concorrendo com o PT, eu exploraria. Então é importante que o Ciro assuma esse risco de quê? De ajudar o Brasil a entender que há candidatos que sim reconhecem os erros de todos e mais. Oferece uma proposta que o próprio Gregório reconheceu como uma proposta de mudança do Brasil. Mas eu entendo que o medo de muitos é que isso faça com que o antipetismo aumente. Olha, meu irmão, repito, Bolsonaro vai explorar isso. Então é preferível que outro tome o lugar de Bolsonaro do que arriscar Bolsonaro ir para um segundo turno e aproveitar esse sentimento que ainda está muito vivo. Aí ele vai para um outro ponto aqui. Para isso, a gente vai precisar que o eleitor entenda muito claramente que qualquer alternativa é preferível ao Bolsonaro. E para isso não dá para continuar tratando Lula e Bolsonaro da mesma forma. Porque se a escolha for mesmo entre os dois, como muito provavelmente será, a gente não pode se dar ao luxo de ter pessoas anulando o voto para não apoiar extremos. Então, Gregório, só que essa alternativa só de 2 opções é no segundo turno, beleza? No primeiro você tem várias opções. Aí no segundo, concordo com você, não dá para anular voto no caso de Lula e Bolsonaro, na minha opinião, mas daí é querer que você esteja há 11 meses das eleições, indo para uma entrevista e só aplaudindo Lula, achando que isso, enfim, vai atrair voto para esse candidato que é concorrente do Lula e achando que o eleitor aí vai esquecer os erros. Olha, lamento dizer, mas eu particularmente não acredito nisso. Inclusive, depois ele vai fazer uma crítica ao Eduardo Leite, que foi questionado numa entrevista em quem ele votaria no segundo turno, Lula ou Bolsonaro. O Leite deu uma desconversada, e aí ele critica. Eu entendo quem gostaria que o Leite falasse e respeito. Ok, mas pensa comigo, se o Leite fala assim, eu voto no Lula. Na mesma hora tá um monte de manchete. Leite declara voto em Lula. Isso não pega bem para o candidato. O Ciro uma vez foi questionado, falou, sabe o quê? Vou votar em mim mesmo, porque eu estarei no segundo turno. Simples assim.
Bom, e vamos aguardar, eu tenho insistido sempre, eu sei que pesquisa nesse excesso que vai aparecendo aqui e ali acaba pressionando a população e o medo de Bolsonaro faz com que as pessoas, enfim, tapem o nariz e falam que vão votar no Lula agora, sendo que muita coisa pode acontecer daqui até as eleições. Repito, olhem para o cenário 11 meses antes de 2018, 11 meses antes de 2014. Em várias eleições isso se modificou profundamente. E quem garante que nós teremos todos estes candidatos em 2022? Pode ser que nem Lula nem Bolsonaro estejam lá, o que eu acho que faria um bem danado ao Brasil. Então vamos ter paciência, vamos aguardar. Eu espero que o Gregório, enfim, está vivendo essa fase aqui dessa preocupação excessiva. A preocupação é legítima, mas vamos tentar ajudar o Brasil a compreender a importância da gente votar em projeto, votar em ideia e largar essa coisa do menos pior para o segundo turno. Meus amigos, valeu, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.